Vamos lá, né? Vocês mandaram mais um vídeo do Master Alucard, que é um puta canal, né? Dizem aí que é o maior canal de Castlevania do mundo. O maior entendedor que zerou todos os jogos, todos os jogos. Jogou todos os spin-offs, tudo. O cara jogou tudo, fez review de tudo. Tem vídeo de timeline de 8.000 horas de contexto. O cara é assim, tem pedigree, tem tipo assim, PhD, pós-doutorado em Castlevania. E esse é um vídeo muito interessante que é o que justificaria um remake de Symphony of the Night? Uma puta pergunta. Muito bom, né? Vamos ver aí o que o senhor Master Alucard tem pra dizer. Ó, intro com animação 2D? Vai tomando. Vai tomando. It's been a long time, old one. Productions, com musiquinha de... Lá está de você no Castlevania. almoço do trabalho, navegando na sua rede social, seu Face, seu Twitter, maravilha. Aí você cruza com uma postagem da página João 8 Bits, que diz algo tipo assim: você se lembra desta joia esquecida do PS1? Ô, véi, esses primeiros 28 segundos, isso já me parece muito um vídeo do senhor Wilson, véi. Isso me deu nostalgia. Deu-me nostalgia, que parece da era em que os vídeos do YouTube eram E mais aí, inocentes. são só os véi. jogos mais famosos de todos os tempos que ninguém esqueceu. Era jogo- Gran vídeo Turismo, sobre Tekken jogo de 3, videogame e Metal acabou, Gear. velho. Aí você desce nos comentários e vê o Carlinhos 2050 pedindo remake de algum deles. Não importa se for um jogo do Super Nintendo, Play 1, até Play 2, que hoje em dia já é considerado retrô. E sim, acabo de te lembrar passivamente da sua idade, nosso amigo Carlinhos É tá lá. retrô já, velho. Quem não tem nostalgia ao ver essa tela aqui do Budokai Tenkaichi 3, hein, velho? Retrô, Não tem como. E sim, acabo de te tem lembrar como. passivamente da sua idade, nosso amigo Carlinhos tá lá querendo recapturar o sentimento lá da A infância intro do Mestre Alucard disse o Friedrich Kami aqui, né? É melhor que toda a indústria BR de animação, rapaz. despreocupada dele, achando que vai ser um remake que É vai muito resolver foda. isso. Você já deve ter visto algo assim pelas dezenas, né não? E se você é fã de Castle, já sabe muito bem qual título essa galera insiste em pedir remake. Symphony of the Night. Já faz algum tempo que eu queria trazer uma conversa sobre esse tópico, visto sua popularidade e visto o estado falido de criatividade que a indústria de videogames se encontra. Remakes, Já meteu a bomba. Já meteu a bomba. O estado falido de criatividade que a indústria de games se encontra, né, velho? remasters e jogos inspirados em coisas que o mercado já oferece há décadas. Acredito que o sentimento mais comum que vem da frase "esse jogo precisa de um remake" vem da falácia que esse automaticamente vai arrumar ou modernizar o produto anterior. E eu meio que consigo entender de onde isso vem. Até mesmo os jogos mais queridos pelo público oferecem partes chatas que poderiam ser retrabalhadas, ou bugs que podem quebrar sua progressão, ou quedas de performance que poderiam funcionar. Um cara calcula. Vídeo do cara tentando calcular o quanto custou o Castelo Drácula. Eu sei, velho. Eu sei. A alma de Matias Kronko, isso, né, velho? O preço mais Melhor alto. em velho. hardwares mais modernos, ou mais um incontável número de motivos que cada gamer tem para si mesmo. Então, abrir um espaço para que estes produtos fossem trabalhados novamente e melhorados parece Não, vocês realmente olham pra isso daqui. Vem esses modelos 3D fajutos aí com a animação engessada. Tudo meio flatzão, assim. um ticket para Com pouca vivacidade e acham mais legal do que pixel art antiga, do velho. Willy Wonka, certo? Não conheço viva alma que não gostaria de ver a Battle of Chaos lá do Dark Souls completamente obliterada da face da Terra, junto com a área e com boa parte da segunda metade da campanha. Mas não é bem assim que funciona, cara. Remakes raramente são verdadeiramente fiéis aos jogos originais. É só a palavra que fica mais bonitinha na capa do produto, porque você está comprando, na verdade, uma reimaginação modernizada de uma história que você gostava no passado, com elementos familiares o suficiente para criar a ponte que esse jogo é uma versão atualizada desse jogo. Se metessem um Silent Hill 2 Reimagination na página da Steam, certamente não chamaria tanto a atenção, né? E eu não quero enquadrar isso como algo ruim. Muitos jogos que foram refeitos na última década são maravilhosamente divertidos. Mafia Não, é muito Definitive difícil fazer Edition, pixel art. Samus Returns, Muito difícil. Black Mesa, Final Fantasy VII, Resident Evil, todos esses jogos são muito legais, oferecendo uma jogabilidade modernizada para o público de videogames da geração atual. Alguns velho murcho do Facebook ou até aqui dos comentários do YouTube vão insistir com vocês que videogames não envelhecem. Aí eu mando o cara zerar Metroid 1 sem detonado ou jogar Castle Wolfenstein. Não precisa nem do Metroid, no primeiro Metroid, o Super Metroid, velho. Os Metroid e tudo. Sem ser o Metroid Dread e tudo mais, esses Metroid tem agora, que não sei o que. Os Metroid tudo é cheio de bullshit de você estourar algum pixel aleatório pra passar de alguma parte. Tipo, o jogo, ele... Porque isso também é da filosofia de design, de game design dos jogos antigos. Eles não serviam pra... Você não tinha, por exemplo, um computador, um console que tinha todos os jogos. Você tinha provavelmente um videogame que tinha 2 jogos.
Então você passaria muito tempo com aquilo. Tanto que é uma coisa que eu acho que até eles pecaram no remake do Link's Awakening, que pra você, entre aspas, desbloquear o boss final, você tem que entrar numa dungeon e aí você tem que fazer um caminho muito específico. Você tem que entrar, tipo assim, todas as salas são iguais e tem 4 direções possíveis, né? Cima, direita, esquerda e baixo. E você tem que ficar fazendo um caminho. Como que você descobre qual que é esse caminho? Eis a questão. Você vai ficar basicamente testando lá, testando, e você percebe que não dá pra você passar. E aí depois, mais pra frente, você descobre e você tem que olhar, pesquisar na internet, que você tem que pegar um livro na biblioteca lá no começo do jogo, que daí você consegue agora derrubar ele, ler ele, tem as direcionais lá. E é tipo assim, o que era pra você fazer? Era pra você só ficar jogando o jogo ad eternum, girando o mapa, girando o mundo, comprar alguma revista de videogame, às vezes oficial da Nintendo, que daí tinha o tutorialzinho de como você fazer isso, ou você conversar com algum amigo e vocês investigarem. Era assim, não era tipo assim, você sentar, o jogo em si vai ter a resposta de todas as coisas, né? Você precisaria de detalhes extrínsecos, né? Ou de você ficar quebrando a cabeça com cada pixel do jogo e tipo, ficar dentro dele pra sempre. Coisa que é imprática e é uma... É sinceramente algo que tinha que ter acabado mesmo e graças a Deus acabou. Tipo assim, dá pra você jogar o jogo, zerá-lo, entender o que tem nele por ele mesmo, né? Ou jogar Castle Wolfenstein lá do Apple II, ou jogar aqueles point and click da época mesozoica, onde tudo que o jogador fazia resultava em morte, só pra ver o argumento dele ruir igual o número de vidas do seu bonequinho. Os tropeços de jogos de outrora fazem parte de sua identidade, foram importantes para que games modernos não repetissem os mesmos erros. Então, é normal pensar que usar esses anos de técnicas adquiridas com o tempo vai arrumar um produto do passado. Vão reproduzir a mesma ideia, mas vão tirar as partes que eu não gosto. Só que remakes não são os mesmos jogos. Como falei antes, Exato. são interpretações sob uma visão atualizada, que muitas vezes difere bastante do original em um bocado de coisas. Às vezes fica melhor do que o original? Talvez, depende pra quem você pergunta. Vi gente aqui nos comentários defendendo com unhas e dentes, não ironicamente, que Metroid 1 era melhor do que o Zero Mission, lá do Game Boy Advance. É um take controverso? Sim. Eu discordo? Sim também. Mas cada cabeça é uma sentença. Pelo menos esses dois jogos são diferentes o suficiente. E quanto a um remake como, sei lá, Demon's Souls, que existe, é bonito pra caramba, mas não traz praticamente nada de novo, precisava de um bicho desse? O ponto que quero chegar com esse papo todo é que Não, esse remake do remakes Demon's são Souls é legais, paia, velho. mas muitas vezes desnecessários. Paia. Até porque essas empresas Mataram não pega jogo o ruim pouco que de vendeu visão pouco artística pra que já fazer tinha as no tais original. melhorias, né, não? Vou usar Silent Hill 2 Remake como um exemplo. Joguei ele no ano passado e acho que o negócio é um produto super competente. Ele é 200 vezes mais bonito que o original. Então, essa que é a questão, né? Isso aí o Master Alucard ele tá certo. Em que, por exemplo, você tem vários jogos que são pseudo-remakes, né? Que são, digamos assim, o sucessor espiritual, né? O Mario Odyssey é meio que um remake do Mario 64, né? Com outras mecânicas, com adições, é meio que a reimaginação moderna disso. Só que quando você vai pegar o mesmo título e fazer um remake mesmo, como foi no caso do Resident Evil 4, etc. Se até em livros, por exemplo, o livro que você está lendo aí na sua casa algum autor de algum país muito distante que é de uma língua diferente, você está lendo uma tradução para o português ou para alguma língua que você conhece. A mão do tradutor, o tradutor que redigiu o texto em outra língua, que por exemplo traduziu um texto do alemão em que você está lendo em português, o tradutor teve algum nível de intervenção e de mão artística. A intuição, as decisões poéticas dele, a direção, a intuição artística desse cara vai alterar o produto e traduzi-lo, fazer uma transposição do original para uma outra versão. Então, por exemplo, Kaisuko falou do caso do Tolkien, né? Mas esse caso do Tolkien é egrégio, né? Mas tô falando assim, uma tradução que não tenha problemas ou que não tenha mais intenções. É só o cara tentando realmente fazer uma transposição de uma língua para outra. Você pode ter vários tradutores competentes e todos eles com as melhores das intenções e que vamos supor que eles entendam perfeitamente a obra e tenham o máximo de caridade hermenêutica e blá 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 blá. Todo tradutor vai fazer uma tradução diferente. Cada um deles vai fazer uma tradução diferente. Por quê? É de uma intuição artística separada, cada um. Cada um deles vai ter uma personalidade, uma mente, uma direção, uma visão daquilo ali. E no remake é a mesma coisa. Você pode pegar sim o mesmo diretor, a mesma equipe, e eles vão refazer o jogo. E a intuição que eles vão ter, a direção que eles vão fazer esse jogo é outra coisa. E também as causas materiais e formais são outras. Por exemplo,
E a causa eficiente nem se fala, né? Porque ele tá refazendo uma obra. Então, as causas materiais e formais também vão alterar. Porque, por exemplo, o remake aí do Silent Hill é outro software, é outro estado da indústria, você vai ter que ter uma forma diferente pro jogo, você vai ter que fazer os modelos de certa forma, você vai ter que ter a dublagem daquele jeito, você vai ter que fazer várias outras coisas. E tudo isso você vai moldando com uma visão artística diferente da original. Então, assim, não é a mesma. A gente vai pegar o mesmo código. Pegamos lá o Metroid 1, que é todo quadradão. E pegamos ele, demos Ctrl V aqui e agora a gente tirou a bullshit. Não, eles estão sempre reconstruindo do zero. E reconstruir do zero, você vai ter que ter sempre uma estruturação e uma elaboração artística. Então sempre vai ser alguma coisa diferente, você deve analisar pelo que aquilo é. Né? Assim, um remaster é outra coisa, que é você realmente pegar uma obra que já existe, aí você aumenta um pouquinho os polígonos aqui e ali, né? E é isso aí. Só deveria existir pra uma vez que não foi, mas que tinha boas ideias. Não, o remake pode existir pra quaisquer coisas. A gente vai entrar nisso, né? Tem Vamos deixar novidades na história que foram introduzidas com muito carinho e respeito, tem músicas reimaginadas que ficaram fodas pra caramba, eles atualizaram todas as lutas contra chefes, que são um dos pontos que eu nunca gostei lá no original, e mesmo assim, ainda prefiro a versão de Play 2. E nem é por nostalgia ou algo do gênero, só acho que ela teve um impacto maior na minha pessoa do que o remake, o qual joguei com expectativas já estabelecidas, sabendo mais ou menos como tudo iria acontecer. Foi prazeroso? Foi, só não foi tão impactante. Pelo menos os memes são engraçados. E eu sinto que algo assim poderia acontecer com Symphony of the Night também, mas a situação com ele é um pouquinho mais complicada. Há um caso a se falar que a jornada de James precisava de um retoque. Ele é um jogo 3D lá da era do PS2 que estava basicamente inacessível em consoles mais modernos, com modelos de personagens e cutscenes que mostram um pouquinho a idade, com um combate simples que poderia ser melhor desenvolvido e mais um bocado de coisa. Beleza. E Symphony of the Night? O que tu vai mexer nesse jogo para que ele se torne melhor ou mais atual? O primeiro argumento mais forte seria sua disponibilidade. Symphony já ganhou uma penca de ports ao longo dos anos, seja no Saturno, no PSP, no PS4 ou até mesmo no Android. E mesmo com tudo isso, ele ainda está curiosamente inacessível pra galera que deseja matar a saudade em alguma plataforma de hoje em dia. Diabos, é inacreditável que ainda não existe uma maneira oficial de jogar esse negócio pela Steam, mesmo bizarro, com jogos mais recentes sendo adaptados, como Portrait Order. Mas e se falarmos do que existe dentro do produto? Gráficos, música, efeitos sonoros e jogabilidade? Bem, aqui a conversa começa a ficar mais interessante e também mais complicada. Essa animação do jab do Alucard eu sempre achei torta, velho. É a única animação que eu não gosto desse jogo, velho. Numa era onde todo mundo tava pulando pro a única que eu acho tortaça, velho. Kojitoro Hagihara mantiveram-se firme no ramo de duas dimensões, trazendo uma pixel art maravilhosa e também muito única. Acho que todo mundo concorda que o trabalho gráfico realizado aqui ainda serve de exemplo do que se pode realizar dentro de pixel art. Existe um motivo de não existirem muitos jogos que repliquem a estética. Eu joguei de esse Symphony. daí, né? Até joguei em live esse daí, é o Did Lich in the Wonder Abyss, blá 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 blá. É algum jogo sobre a elfa protagonista lá do Lord of War. E ele é um clone de Symphony of the Night, né? Em mecânica tem até a imagem espelhada, né? O trailback aqui com a sprite e tudo mais. E as animações 2D são lindas. E tecnicamente ainda mais polidas do que o Symphony of the Night. Por que o Symphony of the Night ganha de todos esses outros jogos? E por que ainda é consagrado como um dos maiores jogos, blá 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 blá, né? Olha só. Vejam essa cena. Essa cena já é um exemplo claro. Trazendo uma pixel art Que é o maravilhosa. Alucard subindo nessa plataforma aí. Enquanto ele vai subindo, essas estátuas de cabeça de leão vão acendendo lâmpadas. E você vai passando e é uma experiência tão estética, tão mística, em que você percebe, sim, a magia nesse jogo tá não só no carinho e na técnica, né? Porque, pô, a arte é impecável, as animações, as sprites. Mas acima de tudo isso, o senso de desenho, né? A direção artística do jogo, a intuição dos caras de construírem todos os cenários, de fazerem toda a poesia em forma visual, sempre, em todo o movimento do Alucard, em todos os companions, em todas as armas, tudo nesse jogo é refinadíssimo, ao mais alto grau, para que você tenha essa experiência completa de jogar como Alucard, de entender esse mundo, de entender esse personagem, de entender as interações dele. Então, assim, em questão de construção estética, o Symphony of the Night vai esmurrar qualquer outro jogo, quase. Difícil.
Difícil achar um outro jogo que tenha esse senso artístico tão refinado, tão sofisticado que nem o Symphony of the Night. Não tem como. As poses, tudo é muito bem pensado, tudo é muito cuidadoso. Todos os boss, todas as áreas, tudo nesse jogo é refinado ao ponto em que corrobora com toda a construção estética, né? Tudo é harmonioso, apesar de ser diverso, né? Você tem muitas áreas, você tem muitas armas, você tem muitos inimigos, mas tudo se coaduna nessa jornada, nessa sinfonia. Você tem várias notas e sessões diferentes, em tempos diferentes, etc. Mas tudo se coaduna, tudo se harmoniza no final. E você vê com todas as poses do Alucard, todas as animações, é um cuidado de escultor mesmo. Tipo, tudo que o Alucard vai fazer, com tudo que ele vai interagir, como que ele vai passar por esse lugar, etc. Tudo é muito bem desenhado, tudo é muito, assim, bem construído. E você vê todo esse cuidado para ter uma arquitetura verossímil, para ter todas as extrapolações fictícias de estar num castelo mágico. E de simultaneamente ser um castelo mágico estranho, ser a jornada interior do Alucard. Então ele vai se conhecendo melhor a ponto que ele vai vendo todos esses cenários diferentes no castelo. E Não tem- replica a estética de não tem Symphony. como porque elogiar o desenhar suficiente coisas Symphony of the tão Night. detalhadas, fluidas e bem feitinhas dá trabalho para um cacete. Ainda mais se levarmos em conta a quantidade enorme de itens e oponentes que o bestiário oferece. em CRT deve ser São ainda mais raros insano. os jogos que oferecem uma pixel art de qualidade equivalente. De cabeça me lembro de Blasphemous, Owlboy, Mariachi Legends, os jogos da Ladybug e Sim. mais um ou outro gato pingado que consistentemente impressiona o jogador com visual tão trabalhado. Então, sinto que, pelo menos nessa parte em especial, Não, então, por exemplo, esse aí esses jogos da Ladybug, o Blasphemous, blá blá blá. Tudo isso é legal, né? Isso aqui é muito legal, é bonito, é bem feito e tudo mais. Mas assim, não tem o senso poético, assim, refinado que é o Symphony of the Night. Eles são todos tecnicamente impressionantes e muitos são poeticamente agradáveis também. Esse Owlboy eu já joguei, a pixel art é, pô, absurda. E o jogo tem seus méritos poéticos aqui e ali, né? Mas assim, o Symphony of the Night então, é sinto que, pelo menos muito nessa mais refinado. Muito mais. parte em especial, as melhorias viriam O através senso de da tridimensionalidade resolução também, raras de inconsistências arquitetura. gráficas e a adição de mais frames para itens ou inimigos existentes. Mesmo sendo um jogo bem bonito, ainda há o ocasional demônio trevoso que anda com a fluidez de cola seca. Diabos, o próprio Drácula lá da abertura, que devo lembrar é o primeiro inimigo visto pelo jogador, mal tem frames de animação. A sua forma de capetão, então, nem se fala. Ele tá só parado. Inimigos como zumbis, como Flame Demon, a Flying Armor, ou chefes como Beelzebub, a Morte, o Morcegão Aidético e, novamente, o próprio Drácula lá do final, poderiam receber um trabalhinho melhor na animação. Não me Não, entendam Blasphemous não errado, chega nem as perto. sprites Nenhum são desses chega legais perto do e Symphony of the Night. consistentes com o estilo de jogo, mas poderiam Olha o senso ser de ainda desenho melhor e cuidado, você tá vendo um quadro que é o quê? Sei lá, alguma guerra mítica que foi contada e você tá vendo aqui e tudo mais, e é sempre uma experiência muito trabalhadas mística. para ele. E você tá Bom, investigando jogo um antiquário do Drácula. E você é filho do dono desse castelo, né? Bonito, É, tipo assim, algo ainda é melhor, muito não místico, concorda? é tudo. Estico isso É pra tudo mágico, interface do realmente. Symphony. Aí, Como ó. um todo, pra ser honesto. Menu principal, menu de pausa, barra de vida, lojinha do bibliotecário, mapa e teleportes, tudo isso poderia ganhar um tapinha no visual pra ficar um pouco mais agradável. Opções pra customizar seu mapa com ícones ou com cores pra separar cada área também seriam bem-vindas. E não tô tirando isso do Boggers não, viu? Sabe mais quem diz isso? O próprio Koji. Olha aí o cara falando que esse menu foi feito como algo temporário porque faltou tempo pra fazer algo mais bonitinho. 見たらわかるんですけど、はい、 Não, esse primeiro algo menu, temporário, esse menu porque genérico aí de Symphony of the Night é uma bosta, é horroroso. Tempo pra fazer algo mais bonitinho. 見たらわかるんですけど、はい、仮画面でプログラマーが作ったのがそのまんま本仕様になってます Can you hit the sub screen? Oh, yes. The This one. Não, e o casamento da ほらほら música 全然 com 飾 o り付けとか movimento な do いでしょ Alucard é 全 tudo. くゴシックなのに枠とか綺麗に作ってないじゃない Exatamente, é o que ele falou. É um jogo gótico. E o que é esse menu aqui de planilha de Excel, velho? O que é isso, velho? Você vê. E você vê que realmente. Não, esse menu aqui é podre, velho. Porque você vê. Quando você. É menu de debug. É menu de debug. É só pra dev ver, não é pro player ver. Você vê, né? Quando você vai criar os saves aqui, o Master Alucard colocou na edição e tal. Você vai pegar os saves e tal. Pô, você vê o cuidado, né? Tudo tem moldura, tudo tem ornamento, tudo é iluminura medieval. É tipo. E tá aí, né? はい、 Essa なんか bosta. 開発バージョンみたいでしょなんか、はいですよねでしょそのまんまそれなんで時間がなかった
Foi o homem que disse, não eu. A versão de Android do Symphony já trabalhou nessa parte. E olha lá, não conheço viva alma que reclamou. Pode não ser tão icônica quanto a janelinha gradiente do Play 1, mas ei, estamos falando de melhorias aqui. Esse jogo é maravilhosamente bonito, então por que a interface precisa aparecer a porra do DOS? Uma outra parte importante que poderia receber um afago seria, obviamente, o lado de som e musical. A trilha sonora desse jogo, assim como seu visual, ainda está sentada entre os reis da quinta geração de console. E na minha opinião, de fã totalmente enviesado, ela se destaca até mesmo entre os melhores. Até você ouvir isso aqui. Aí a tua cara instantaneamente enruga igual uma uva passa. Acho que não é um take ruim dizer que a segunda metade de Symphony of the Night poderia receber algumas músicas a mais. Boa parte da sua jornada pelo Castelo Invertido vai ser acompanhada pela Finale Toccata e pela Lost Paintings, com ocasional variação aqui e acolá. Algumas músicas novas, com uma possível versão remixada da trilha base, seria algo que eu adoraria ver em um relançamento, obviamente acompanhado por uma dublagem nova, com a opção de transitar entre as duas. A essa altura do campeonato, eu já tô com o cérebro tão frito por memes de Symphony que quando eu vou abrir uma porta, eu ouço a voz do Richter na minha cabeça dizendo: É o brabo, né, pai? Gate, come forth, my servants. eu vou mapar as Surrender, demon. You don't belong to this world. Aí, como que o Drácula fala lá? Button off talk. How about you? sempre essa dublagem, mas adoraria ver esse conto trabalhado. A única voz mais ou menos legal é a do mantendo próprio os Alucard, diálogos né? o mais próximo possível da escrita em japonês. Os fãs têm aquela versão do PSP, mas como mostrado na timeline de Castlevania, o texto do portátil não é fiel ao texto original em japonês desse jogo. E falando em diálogos, não sei se eu mexeria muito na história geral de Symphony, visto que acho ela bonita do jeito que é. Mas o Bigodão também já disse no passado que houveram elementos cortados, e que ele espera que o jogador consiga imaginar as entrelinhas maiores por trás das conversas relativamente breves que a gente vê durante a campanha. Por exemplo, já se perguntou por que diabo o Alucard pode usar uma arma como a Holy Sword? O cara tem sangue do Rei Demônio dentro do couro, mas tá usando uma espada sagrada, e não tem nada no jogo dizendo como de achos isso é possível. Mas, adivinha, a Lisa vem de uma linhagem sagrada e por isso ele consegue empunhar esse tipo de coisa. Pois é, Sim. podia estar dentro de algum menuzinho, né? O universo de Castle é riquíssimo. Poderia. É porque esse que é o problema também, o jogo é velho. Então tem muita informação importante que tá, por exemplo, no manual que você recebia quando você comprava o jogo físico no Sega Saturno. Aí tem lá as descrições da Lisa. Fala lá, né, que é uma mulher pura como a Virgem Maria e tudo mais. E tem lá as descrições extras, mas não tem no jogo. Não, mas isso tudo eu concordo com o Master Alucard em tudo, pô. Podia ter um monte de melhoria de qualidade de vida mesmo. Tem um remixinho ali, ou aqui ou ali a mais no Castelo Invertido. Não ter esse menu horroroso de dev. E tudo isso pequenos tá certo. detalhes que a gente às vezes só encontra fora dos jogos. Seria muito bacana se este pudesse ser Não, e o expandido texto, numa nova vou versão, falar uma sem coisa, ferrar ninguém uma- gosta disso aí. O texto, eu usei na minha análise lá do Alucard, o texto da versão do PS1, da versão americana, né? Aí todo mundo fala, não, mas esse não é o texto, veja bem, você tá pegando assim... Eu usei a obra daquela versão, entendeu? Eu estou analisando a obra daquela versão. Por quê? Porque eu acho aquele texto melhor. Eu acho que aquele texto é melhor do que o original. Eu vi lá, tem a versão, né, que saiu pro PS4, e aí tem a versão em inglês, que é uma tradução melhor, bem mais fiel ao texto original em japonês. E a versão americana original tinha mudado tudo. Citou Tocqueville no meio, botou versículo de São Mateus, mexeu aqui e lá e que não sei o que. E eu acho que só ficou melhor, velho. Eu acho que só ficou melhor o texto. E não seria estranho ter um possível remaster, um re-release em que eles adicionam uns frames, essas mudanças que tá falando no vídeo. Mas assim, por exemplo, eu não acharia ruim mexer em frames extras em alguns inimigos aqui e ali, deixar um menu que seja aceitável. Por exemplo, essa daí da música no Castelo Invertido eu já fico receoso. Por quê? Isso não é só tipo um clean-up técnico. Você precisa de uma mão artística. E refazer essa magia toda do Symphony sem Koji Igarashi, sem Ayami Kojima,
material original, Algo que o Castlevania Netflix podia ter feito, né? usando o remake do Silent Hill 2 de exemplo de novo, seria mais ou menos próximo do que eles fizeram lá. As notas tocam na mesma frequência, mas existem alguns instrumentos a mais para desenvolver um pouquinho a trama, sem estragar o jogo original. E imagina que legal se esse hipotético game tivesse mais cutscenes, talvez mostrando partes como o pesadelo do Alucard com alguns detalhes a mais, ao invés de apenas um background estático que até hoje ainda causa discussões. Certamente poderia ser mais esclarecedor, mas acho que a coisa mais Calma, importante... como é? Essa cutscene foi cortada? Na versão final? Essa aqui? discussões. Certamente poderia ser mais esclarecedor, mas acho que a coisa mais importante de todas é o que exatamente poderia ser melhorado na jogabilidade geral de Symphony, certo? Quais coisinhas poderiam ser aprimoradas para deixar o jogo ainda melhor? A espinha gigante que está implorando para ser estourada antes de qualquer coisa é, obviamente, a segunda metade da campanha, o Castelo Invertido. Esse clássico segredinho que encantou tantos de nós quando crianças se tornou uma parte que, se analisada em relação ao restante do boa sorte com produto, açúcar. acaba deixando a desejar. As plataformas se tornam cansativas, a quantidade de monstros bastante elevada e algumas das armadilhas não são nem um pouco divertidas. A Marble Gallery com aqueles espinhos que o diga, né não? É claro como o dia que esse castelo não foi feito para ser jogado de ponta cabeça. Foi uma decisão de última hora para esticar a longevidade do jogo, Sim. algo novamente confirmado por Koji no passado. Numa nova versão de Symphony, acredito que poderia haver uma revisão de como o Castelo Invertido funcionaria, mantendo o cenário de cabeça para baixo, mas distorcendo as plataformas e talvez até a progressão para passar a ideia de que esse lugar é ainda mais caótico e demoníaco do que a estrutura anterior. Meu maior problema com essa parte da campanha é sua navegabilidade. Correr com um lobão, voar com um morcego ou só perambular com um Alucard rapidamente vai te levar para um pilar ou parede indesejável e sinto que um relançamento poderia corrigir isso. Quem sabe salpicando mais inimigos vindos dos castles de DS para um pouquinho mais de variedade e surpresas. Isso obviamente abre espaço para que as áreas e inimigos da versão de Saturno sejam introduzidas aqui também, se não diretamente na campanha, como um ROM bônus desbloqueável, como se fosse o CDzinho lá no Drácula X Chronicles, sabe? A versão de Saturno tem seus problemas, mas acredito que ela ainda é uma parte da história desse jogo que poderia ser revivida. Como vão emular Saturno, eu não sei, mas aí não é problema meu. E a jogabilidade? Vamos dar mais movimentos para Alucard, mais armas, expandir ainda mais o castelo? Honestamente, não sei não, viu? Symphony já tem conteúdo para um caralho, em forma de armas, magias, familiares, habilidades especiais e relíquias, etc. Adicionar mais coisa talvez até ficaria legal, mas honestamente eu não acho que precisaria. Sinto que a jogabilidade necessita apenas de um rebalanceamento geral nos itens e armas para torná-los mais únicos e interessantes, talvez os aproximando do que vimos em Down e Portrait, onde nem sempre mais dano era a solução ideal, sabe? Alterar um pouco mais os padrões de ataques e elementos das armas existentes e mexer nos parâmetros de alguns dos inimigos para deixar a aventura um pouco mais difícil já seria o suficiente aos meus olhos, visto que Symphony está entre os games mais fáceis da franquia depois que você entende seu funcionamento. Uma remixada nas coisas poderia trazer nova vida para armas que são constantemente ignoradas ou para oponentes que não têm tempo de mostrar o que tem no seu kit. Uma maneira de acessar um mercador no Castelo Invertido também não seria ruim. Toda santa vez que Alucard precisa visitar aquele velho murcho filha da puta capitalista do diabo, o vampirinho precisa equipar uma library card, teletransportar Não, até isso a é péssimo. livraria, comprar o que Inverter precisa logo de e novo, depois não. fazer uma bela maratona pra onde quer que ele estava. Ter outras formas de acessar o mercador, talvez através do Não, é porque, próprio tipo live- assim, tudo que Master Alucard tá falando tá certo. E assim, todas essas mudanças que ele tá se referindo são mudanças acidentais, são contingentes, né? São quantitativas, tipo assim, é o balanceamento aqui, é uma spritezinha ali, é uma alteração aqui e ali de jogabilidade, de qualidade de vida. E isso aí tudo bem. Porque um remake seria o quê? Você refazer o jogo do zero. E é impossível refazer esse jogo do zero e nunca vai ficar tão bom quanto o original. Todas as mudanças são fodas, são legais sim, e o jogo ficaria bem melhor se, por exemplo, o menu não fosse aquele menu de MS-DOS de dev horroroso. E beleza, ia ser uma experiência mais estética, ia melhorar e tudo mais. Mas isso é tudo acidental. Symphony of the Night continua impecável, essencialmente. Acidentalmente tem suas vírgulas, tem suas gorduras e tal, mas ele amassa. Não tem nem como. Library Card, abrindo o menos E ele é irreplicável, já seria inimitável. algo interessante. Também acharia bacana manter os itens apelões que tanto amamos, como Shield Rod, Crisai Green e outros. Mas estes... Por exemplo, o negócio do Castelo Invertido. O Castelo Invertido é meio paia, né? Tem um monte de área que é
pô, você só tem que ficar spamando morcego e dando aquele mega dash lá, é paia. Mas assim, é poeticamente genial você ter um castelo invertido, você navegar por ele, depois revelar, você unir os anéis, né, do Sol e da Lua, etc, etc. Isso tudo é tipo assim, é poesia em movimento, é muito bem feito. A parte da capela, né, digamos assim, a parte que é realmente uma catedral gótica, não lembro os nomes das áreas, né, mas a parte do jogo que é uma catedral gótica, quando você vê ela invertida e Pneu vários com dos cara. inimigos, a boss fight com a morte de novo, é tudo muito bom, velho. É tudo muito bom, é tudo essencialmente bom, é tudo é, Ainda artisticamente melhor assim escondidos refinadíssimo. O ou problema é os caras não tiveram tempo pra arredondar essas arestas, né? Aí o produto final fica com uns espetinhos pra fora, mas em essência, travados velho, atrás de desafios no total da especiais, obra, como uma Nest of Evil do Portrait ou uma Large Cavern do Order of em Ecclesia. suma, Algo não que, precisa de remake de Symphony of the Night, não precisa remake de jogo que é bom essencialmente e ponto final, né? Você pode fazer um remaster, alterar acidentalmente aqui e ali, mas fora isso, velho. recompense o jogador após este provar sua habilidade diante de um obstáculo colossal. Tentei farmar Crissaegrin esses dias e ficar 15 minutos matando um bicho pra conseguir uma arma não é a coisa mais divertida do mundo pra mim. Os escudos diversos poderiam ganhar funcionalidades específicas também. Atualmente, até o escudinho vagabundo de couro bloqueia a maioria dos projéteis, algo que não acho muito legal. Daria pra expandir cada um deles com alguma coisinha que os deixasse mais únicos, como atributos adicionais ou combos com armas específicas que Área não 1 que sejam merecia shield rock. remake. E claro, não Eu não vejo podemos por que esquecer ter um de mexer remake do um Área. pouquinho no padrão e dificuldade dos chefes, que deixam bastante a desejar. O coitado do Akimodan II, por exemplo, não tem É nem porque tempo esse tipo de jogo, com esse tipo de estética, todo esse trabalho refinado, cuidadoso, de olha só os backgrounds, tudo meticulosamente desenhado, e depois você navega nele invertido, você vê uma outra configuração simbólica, você vê toda essa unidade estética perfeita. Eu não acho que é execuível hoje em dia fazer um jogo desse jeito, com as sprites 2D, a pixel art dessa forma. Não vejo. as faixas antes de virar sujeira pro piso do castelo. Balancear Não, a esses área encontros envelhece pra bem, sim. ficarem mais próximos como os vistos em Portrait Order seria um bom começo. Acredito que isso tudo seria muito bacana de se enxergar num remake de Symphony of the Night. Mas, Tipo, eu acho umas coisas brega. Tipo, o Alucard virando fumaça, eu acho a animação horrorosa também. Tem umas explosões de fogo no jogo acho que que são não sou o feias, único então. que faria o caso que nada disso que eu falei vende a ideia de que esse jogo precisa de um remake. Tá, O problema do área são as limitações de GBA, com remake daria pra demonstrar mais a intenção. Não acho que as limitações do GBA o limitaram poeticamente e artisticamente. Eu acho que ele exprime o seu sentido inteiramente, velho. Eu não acho que ele tá, tipo... que ele tá perneta, que faria o por caso ele ser do GBA ele não tem uma perna, velho. Eu acho que ele tá inteiro lá, velho. bacana de se enxergar num remake de Symphony of the Night. Mas acho que não sou o único que Olha faz esses backgrounds aqui, velho. Pelo amor de Deus. Isso nem existe, Tem o velho. caso que nada disso que eu falei vende a ideia de Aí. que esse jogo precisa de um remake. Tá, melhora uma coisinha aqui, muda um parâmetrozinho ali, mas... É realmente a... É o que a Lucas tá falando que eu falei, né? Eu falei 2 minutos antes, aí o Dayplay ele falou. É porque o Symphony of the Night é o jogo que é realmente você navegar dentro de uma catedral. Dito isso, uma catedral satânica, né? Do Conde Drácula e tal. Mas você fazer a viagem que a Santa Teresa descreve no Castelo Interior, na Morada Interior. Quem não tá ligado nisso aí, veja lá a análise que eu fiz, mas isso não tem nenhum outro jogo que consegue fazer isso. Nenhum jogo conseguiu fazer isso. De você navegar pelo castelo e ter essa viagem psicopômpica do Alucard entendendo a própria alma, a própria natureza. Ele tendo esse encontro com a morte, ele vendo todos esses cenários e tendo essa jornada que é Symphony of the Night, né? É uma sinfonia. É uma jornada musical dentro de uma catedral, né? Vocês não sabem, as catedrais medievais, a catedral gótica, as construções, as proporções arquitetônicas são todas musicais. São baseadas nos intervalos musicais, de oitava, de quinta, de quarta, etc, né? E assim, esse jogo ele é feito com essa sabedoria em mente, né? E ele conseguiu transpor isso poeticamente. Toda essa sabedoria da viagem interior, né? Da invocação, que Santo Agostinho chama, né? Que é chamar para si. Ele tendo essa meditação profunda e vendo todas essas cores diferentes nessa sinfonia musical.
não replicam. Tipo assim, esse jogo é mágico mesmo. É mágico. games de animação, deixa mais difícil, interface nova e tal, só que, ainda assim, um remake de Symphony em 2 dimensões se O único negócio que eu acho ruim do Aria é que eu acho as escolhas, a mise-en-scène dele fraca, sabe? Tipo, eu acho as escolhas dos lugares e dos diálogos é meio nada a ver, sabe? Você tem que voltar lá pra entrada do castelo pra você conversar com o pessoal, e aí você desenvolve e ganha um pouquinho mais de informação. Aí aparece o Alucard, o Aricado, né? Eu acho meio... Tipo assim, eu não acho que funciona tão bem essa mise-en-scène, né? O lugar e a hora e a posição dos personagens. Era pra ter bem mais coisa. Não, poderia ter um remaster e tal, mas... De novo, tipo assim, só pensando de forma pragmática... interface nova e tal, não só acho que que, ainda assim, um remake de Symphony Não, em não 2 acho o Som um dimensões, personagem fraco, não. mantendo dentro da sua Não acho, proposta não. original de ser um Metroidvania com castelo aberto e tal, seria meio redundante? Quase tudo isso que falei... O Symphony of the Night também tem teria se pouquíssimos colocado diálogos. numa Né? remasterização que Pouquíssimos não também. necessariamente precisaria reinventar a roda. Não sei se eu sou O a pessoa tanto que mais esse sem jogo faz criatividade com do tão mundo pouco ou quê, mas eu diálogo, realmente Symphony of the não Night consigo é enxergar um inacreditável. caso sólido o suficiente onde o clássico do PlayStation 1 precisa ganhar uma versão de si mesmo com gráficos ou músicas melhores, com tudo sendo feito do zero. Realmente me soa como uma redundância que não precisa ser feita. De acordo. Agora, um Symphony of the Night em 3D, aí tu tá conversando, meu parceiro. Estamos bastante carentes de um Castlevania em 3 dimensões desde as aventuras de Gabriel Belmont lá em Lords of Shadow 2, mais de 10 anos atrás. Essa é uma franquia que nunca fletou muito fora da sua zona de conforto e suas poucas tentativas não resultaram na criação de nenhum game super clássico, como aconteceu com Mario, Zelda e outros. Ah, mas Master, Curse of Darkness e Lords of Shadow são bons, tá bom? E eu não discordo nem um pouco, mas definitivamente não dá pra colocá-los no mesmo patamar de um Ocarina of Time quando se fala de transições pra 3D, não é mesmo? Então, a ideia de criar um Metroidvania em 3 dimensões usando o castelo mais popular da saga, um dos protagonistas mais queridos, seria algo bastante inédito, até mesmo pros dias de hoje. Qual foi o último Metroidvania 3D que você jogou? Master, Dark Souls é Metroidvania? Quem fala isso não entende nem o que é Dark Souls, nem o que é Metroidvania. Um Castle em 3D, Não tem nada em de- especial o do Play 1, O que, abriria oportunidade. ainda bem que eu nunca vi falando isso aí, que Dark Souls é Metroidvania, véio, que isso aí é a top falas de Jakku ever, velho. Para a criação de muitas mecânicas novas para esse gênero. A transposição de 2 para 3 dimensões nem sempre ocorre de maneira tão fluida quanto esperamos, mas isso, de certa forma, é Não, é porque um remake de Symphony of the Night versão tridimensional é, entre aspas, um remake, né? É um remake no sentido, eles vão refazer a obra Symphony of the Night. Mas é outra coisa. É outro jogo, é outra configuração. O Symphony of the Night só existe naquela perspectiva bidimensional. Ele foi a concatenação de todos os elementos ali são dessa forma, né? Não tem como. Não tem como. E por sinal, o Symphony of the Night é o melhor jogo da perspectiva dele. Side-scroller bidimensional, pá! Desse jeitão aí. algo positivo. Symphony já revolucionou o Olha isso mercado aí. uma vez, e com o time correto e o investimento necessário, teria a chance de fazer Vocês de estão novo. vendo a mesma coisa que eu Não vejo? Todas as vezes que aparece qualquer coisa do Symphony of the Night, eu falo, olha isso aí. Em tópicos, o que esse Não tem remake como. 3D poderia ter, visando o máximo de fidelidade com sua contraparte do PlayStation 1. Né? É muito romântico, é Visto que o muito, personagem teria um modelo é muito gótico, é pronto muito... que poderia ser animado e reanimado tudo de muito- múltiplas muito maneiras, verossímil. não acho que seria impossível pro nosso menino Alucard ter animações diferentes pra cada coisinha do seu arsenal. É tudo muito Contando, poético, né? inclusive com todas as macacadas que ele consegue fazer com os poderes das suas armas, como o teleporte da sua espada principal, as invocações do Shield Rod, entre outras. Sua sprite no PlayStation 1 tem animações muito bonitas, algo que adoraria ver sendo transportadas para a terceira dimensão. E claro, mantendo o dash cancel com o escudo, hein? Falando nos escudos, acredito que não dá para fugir da comparação. A fórmula do Miyazaki basicamente tornou perfeita a exibição de como um pedaço de lata funcionaria na sua frente. Como o Alucard já tem a sua esquiva traseira, adicionar escudos como uma maneira de bloquear projéteis e danos físicos seria uma mecânica interessante. Penso em talvez atrelar sua utilização ao uso de corações, como se fosse uma extensão dos subitens. Talvez mantê-lo de pé consumiria um coração por segundo, ou o dano recebido seria aplicado primeiro nos seus coraçõezinhos, algo assim, sei lá. Não gostaria de ver o escudo sendo uma solução para tudo no jogo, e mantê-lo como uma ferramenta que usa recursos já existentes não fugiria do padrão que Castle apresentou anteriormente. Nada de barra de estamina, hein? As transformações já
Alucard, Lobo, Morcego e Névoa teriam de ser adaptadas para o cenário em 3D. Quem sabe aumentando um pouco a sua utilidade para além de bicho que voa, bicho que corre, peido. Já vimos um pouquinho disso Não, na o série peido- o Lords peido of sempre Shadow, achei com paia, Drácula velho. virando névoa para atravessar portões e seu filhotão virando Tipo, é Dig-Dig-Joy, muito Dig-Joy, legal o Alucard ser um metamorfo, né? Que é isso, né? Ele tá acumulando mercúrio dentro do castelo, né? Ele tá contemplando todas as possibilidades, toda a sua natureza profunda. Mas, porra, aquela fumacinha é feia, velho. Feia, Mas feia, feia, decidi feia. matutar um pouco nessa parte, pensando em exemplos de como sua usabilidade poderia ser explorada, e acho que achei um exemplo até que interessante. Guild Wars 2, um MMORPG até que antiguinho Guild Wars 2, eu nunca nessa joguei altura do isso, nunca campeonato, conheci alguém que tem jogou montarias Guild com Wars 2. habilidades únicas que expandem sua maneira de viajar pelo mundo. O Besouro, por exemplo, sai rolando em uma velocidade estonteante, afetada até mesmo pela física. Opa, olha De a onde habilidade veio essa parada do vampiro virar névoa? Não, de causa eficiente não sei. Faço do ideia. lobo adaptada Da aí. genealogia O dragão do pode voar vampiro durante virar algum peido, eu tempo, não sei mas não, velho. precisa pausar ocasionalmente numa parede para poder ganhar altura mais uma vez, quase como um morcego quando fica de cabeça para baixo numa árvore. Entende o esquema aqui? Sinto que dá para expandir o que cada uma das transformações do Alucard faz usando coisas que já vimos em outros jogos. Se cavar o suficiente, tenho certeza que dá para encontrar exemplos em Zelda, Batman Arkham City, Elden Ring e mais um bocado de outros títulos de mundo aberto. Isso nos leva ao Castelão, que com certeza vai precisar ser modelado para acomodar a ideia de que esse espaço agora tem volume, profundidade e o restante dos conceitos de matemática que você aprende na escola. Aqui não acho que tenha muito segredo, é tentar manter a identidade visual das áreas, acomodando os desafios que o 3D vai trazer para a mesa. Possivelmente a parte mais simples de descrever, mas mais difícil de acertar. Upgrades. Fora as transformações, Alucard tem todo o seu kit, que precisa ser apropriado para a terceira dimensão. Pulo duplo, super salto, relíquias para nadar, familiares, etc. Aqui é outro caso que não acho que haja segredos. Quase tudo isso já foi feito em outros jogos de plataforma. A única parte que eu acho nada a ver desse jogo é a parte das engrenagens do relógio. Tipo, eu entendo, mas eu acho que é muito maquinário industrial ultramoderno, sabe? É bem anacrônico. É um pouco anacrônico demais essa parte. Essa parte podiam mudar num que haja remaster. segredos. Quase Podiam tudo mudar isso mesmo. já foi feito em outros jogos. Não, a de névoa é algo curioso, né? Mas no caso do Symphony, é a diluição da forma, né? O Alucard não tem muito uma identidade. A identidade dele vai ser transmutada ao longo do jogo pra ele entender quem ele verdadeiramente é através do amor, né? Ao amor à mãe, ao amor que ele também tem ao pai, e por isso que corta o coração dele ter que derrotá-lo, e ao amor que ele tem à vida e ao mundo, e a toda a criação, né? E nisso ele vai entender qual é o papel dele no cosmos. Então é essa formação da personalidade, da identidade. E a névoa é ele sendo totalmente diluído, né? Mas assim, é porque a névoa também é um caminho para ele chegar a alguns segredos, né? Conseguir contemplar mais possibilidades. Por justamente ela ser gasosa, né? Ela não ter digamos assim, a proximidade molecular e a rigidez estrutural de um líquido ou de um sólido, né? Mais propriamente dito, ele consegue lá, o Alucard, ele atravessa as paredes de ferro, ele atravessa as barras de ferro lá, ele atravessa as prisões e ele consegue ver mais, né? Ele consegue contemplar mais. Então o Alucard ele tá chegando no signo de peixes no final, ele vai olhar todos os outros, vai contemplar o final, a obra completa, né? Então no caso do Alucard é isso aí. plataforma. Então, sinto que só precisariam acertar o feeling dos controles pra tudo. Não, eu entendo o que é esse negócio do castelo. Do castelo, não, tô falando das engrenagens do relógio. Eu sei que é essa associação da técnica, é esse negócio do relógio mecânico quantitativo, porque, né, o Conde Drácula quer roubar o tempo e quer controlar o tempo. Afinal, esse desejo de ser imortal também é você ludibriar a morte, você ludibriar o tempo. O Cronos, o ceifador das almas, né? E ele quer controlar o tempo e tal, isso aí, tipo, é claro, mas eu só acho que o maquinário é muito moderno. Poderia ser um maquinário, engrenagens e técnicas mais antigas, né?
Afinal, existem relógios há muito mais tempo do que esse tipo de maquinário. Fica chavoso. Engraçado que eu vejo o super salto do Alucard sendo implementado mais ou menos da mesma forma como o pulo abaixado lá nos jogos do Mario, sabe? Abaixa e dá um pulão. Seria engraçado ver isso em 3D, de preferência com som de mola. Acredito que o combate seria O jogo 3D do Castlevania é todo Looney Tunes, né? atrás desse remake, visto sua frequência e importância nos jogos de Castlevania. O bestiário já existente, exibido com gráficos modernos ponta de linha, seria algo que qualquer um pagaria uma nota preta pra ver, e seria deveras interessante visualizar como o kit de alguns dos inimigos e chefes ficariam em 3D. Os bichanos lá de Curse of Darkness são o mais próximo que temos de uma transposição fiel, e cá entre nós, eles não são exatamente a coisa mais super incrível de lutar. Novamente, me dói um pouco admitir isso, mas aqui é um lugar onde Castle poderia pegar umas aulinhas com um jogo como Elden Ring, que tem um bestiário variado, repleto de ataques diferentes. Mas isso não significa que eu quero ver design de Souls-like no nosso remake não, Por viu? favor. Nada de perder experiência quando morre, ou de cura limitada, ou de barra de resistência, ou o que for. Não é porque toma uma inspiração Não entendi que eu quero ver esse um vídeo. vírus do Miyazaki infestando isso aqui, beleza? Gostaria que O vírus do Miyazaki infestando isso aqui. Ô, véi. Daqui a pouco, daqui a um tempo vai sair um vídeo do Gnose Games aí, rapaz. Como o vírus Miyazaki tá, né? Acabando com tantas obras aí, velho. O Lies of P foi uma das grandes vítimas, né? Mas eu entendi esse vídeo do Master Alucard. Ele tá reimaginando uma outra obra, que é o Symphony of the Night, mas com outra configuração, outra topologia e tal. Porque se for pra fazer a mesma coisa, jogo bidimensional, Jornada do Alucard aí, tem o original e ele não precisa ser refeito e combate acabou, se velho. mantivesse rápido e sem frescuras, com o uso de sub-itens e golpes poderosos. Os inimigos em Symphony são memoráveis, mas não ocupam muito de seu tempo, e tampouco te explodem em 2 pancadas. Isso fica reservado só para os Classicvanias. Um tópico que também gostaria de ver seria os personagens extras adaptados com uma jogatina própria. No caso, Richter com seu chicote e sua movimentação maluca, e Maria Renard com as feras sagradas e seus chutes poderosos. Nos dias de hoje, eles provavelmente seriam DLC ou bônus de pré-order, mas, ei, ficando bom, acho que dá pra tolerar. Com isso, nosso produto final Exatamente, seria uma hoje em dia seria amálgama pago, de um pô, bocado seria de extra. coisas. Um pedação de Castle, um pouco de jogos de plataforma 3D, um temperinho de Dark Souls, Zelda, Batman, Guild Wars 2. Não, velho, eu sabe até Deus tomei mais o jumpscare quê. quando apareceu o Acredito que seria Castlevania um desafio 64, velho. bastante hercúleo pra Konami. Porra, mas, que ei, jogo dinheiro de horroroso, né, Pachinko velho? e Yu-Gi-Oh! Eles têm. Então, mãos à obra. É por isso tudo que sinto que esse papo de Symphony of the Night Remake é tão delicado. Acredito que a nova versão precisaria ser tão revolucionária quanto sua inspiração para fazer jus ao trabalho da equipe original. Aconteceria como eu imaginei? Provavelmente não. Isso aqui é só um esboço de uma ideia. Consigo ver a Konami terceirizando isso para um estúdio que faria um jogo 3D nos moldes de algo popular do mercado, como um Souls-like ou um game de ação em terceira. Mas aqui, só pra usar a linguagem mais alquímica lá, porque eu vi a névoa de novo. É só falar, entenda. Virar névoa é dissolver, né? É solver. E ele dissolve, acumula mercúrio pra depois ele coagular como homem de novo. Terceira pessoa, a la God of War ou Horizon Zero Dawn. Se ficar bom, O Papa. Meia hora de vídeo depois, ele... Pô, verdade, Castlevania da Konami, velho, fudeu. Dormiu no ponto, ele acordou e falou, cara, verdade, a Konami, velho, não tem mais esperança, velho. Acabou-se pro Castlevania, acabou-se. Pô, velho, deixa o papo, velho, ele acabou de tirar os sisos, velho, ele tava meio grog ainda. Aí ele lembrou, ele falou, pô, verdade, velho, é da pior empresa do universo, velho, então não tem mesmo como fazer maravilha. mais Mas nada. não vou E mentir é que mesmo. se esse fosse o destino de um remake do Symphony, uma parte de mim ficaria um pouquinho chateada. Ainda assim, a coisa que mais desejaria ver é, sem dúvidas, uma interpretação detalhada do castelo de Drácula em 3 dimensões. É uma das coisas que me faz retornar de novo pra essa saga, e pelo menos até então, não tivemos grandes exemplos disso. Se pá, a versão mais detalhada é o castelo imaginário doidão lá do Gabriel Lords 2, e ele nem lembra alguma estrutura mais tradicional da série, ainda teria muito Exato. pano pra se discutir quando falamos de um remake de Symphony. Esse é um jogo especial para muitos de nós, e acredito que cada um de vocês que está assistindo agora ofereceria uma poderia visão ter diferente do que um fazer jogo com de a Castlevania franquia. que tem um De castelo do certa Drácula forma, 3D, temos até um semblante de forma mais disso através tradicional, do assim. projeto do ESCO, Symphony of the Night Hacked, o qual apresenta suas próprias ideias dentro da aventurinha do Alucard. Vamos ver se um dia ele sair, quais coisas vão ficar melhores ou piores, né não?
Mas, Pô, as animações sendo brabas bem desse. honesto, trocaria 100 remakes por uma aventura nova na saga dos Belmonts. Algo que estico pra todo o restante do mercado, pra ser bem honesto. A venda de remakes com certeza garantem cópias vendidas, visto que existe um elemento bem grande de nostalgia embutido no produto. Mas não acredito estar sozinho quando falo que um jogo do tio Quincy Morris seria mais hype, hein? Independente do caso que acontecer, a única coisa que realmente desejo é que o próximo jogo da saga tenha qualidade, seja esse um remake ou uma continuação. Mas ó, se for bom e ainda for parecido com Castlevania, aí o pai vai ficar feliz. Vai tirar um gosto amargo do espírito dos fãs. Ah, véi, mas nunca mais vai meus ter nada amigos, bom de espero que Castlevania, tenham velho, curtido o infelizmente. vídeo. Esse é um Só coisa de tópico que fã. já queria E trazer há Bloodstained. algum tempo aqui no canal E o que o que Code Garage decidi estiver fazendo aí. finalmente colocar a mão na massa. Symphony é o jogo do povo. Além de ser um dos games mais conhecidos do PS1, esse costuma ser também o mais pedido quando se fala nesse assunto de remake. Resolvi matutar um pouquinho sobre a real necessidade de existir uma remasterização dele e destrinchei essa ideia no vídeo. Do jeito que a minha sorte funciona nesse canal, não duvido que em 2 semanas a porra da Konami anuncie estar trabalhando justamente nisso. Já aconteceu antes, hein? Guris, quero deixar um agradecimento aqui pra ajuda que tive no vídeo. A linda thumbnail feita pelo amigão Lin e o demônio reanimado com mais frames criado pelo Mário Santos, que ficou muito Brabo. legal. Não, É incrível produção como zona os algumas vídeos do frames Master a mais já Alucard. dão uma renovada nas coisas, né? Troquei bastante ideias com ambos também durante a produção. Não, muito massa o vídeo do Master Alucard. Ele realmente é o. É o Homem Castlevania, velho. Não tem como. É o Homem Castlevania. E realmente, velho, não façam remake de Symphony of the Night nunca. Deixem o jogo como ele tá. Ele é melhor do que qualquer jogo que possam fazer aí, bidimensional. Estilo Metroidvania. Então, assim. Possam fazer outros Castlevanias aí. Mas é. Tipo. O Symphony of the Night não precisa de um remake. O jogo é impecável essencialmente. Podem ter acidentes que são ruins, né? A jogabilidade aqui ou ali, que não sei o que. O castelo invertido não tem tanta música, tanta variedade. É assim, é assim. Mas poeticamente, artisticamente, velho, não tem vírgulas. O senso de direção desse jogo, tudo é só porrada, velho. Tem nem como. Tem nem como.